Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Pamela e sejam bem-vindos a mais um vídeo delicioso aqui do nosso canal. Hoje eu vou ensinar vocês a preparar uma deliciosa torta salgada de espinafre. Essa torta é super cremosa, deliciosa e super fácil e rápida de preparar. Então vamos lá aprender a preparar essa super receitinha? Nós vamos iniciar pelo recheio e em uma panela você coloque um fio de óleo ou azeite. Coloque também 2 dentes de alho picadinhos. Vamos refogar esse alho. E na hora que ele estiver bem fritinho, nós vamos estar acrescentando uma cebola picada. Nós vamos deixar também essa cebola dar uma refogada e murchar bem. E nós vamos acrescentar o espinafre já limpo. Aqui eu tenho aproximadamente 300 gramas de espinafre, que eu tirei só aqueles talos mais grossos. Se você preferir, você pode também picar um pouco o espinafre. Aqui eu deixei as folhas inteiras. Então vai colocando e lembre que ele vai murchar bastante, então por isso dessa quantidade toda. Aqui eu vou colocar uma tampa que assim vai ajudar a abafar mais rápido e ele a murchar. Na hora que ele der uma murchadinha, tempere com sal e pimenta a gosto. E aí vamos começar a mexer ele para o sal ficar distribuído por todo o espinafre. Aqui eu vou usar 2 colheres que fica mais fácil agora que ele ainda não murchou. Aqui, ó, ele já está murchinho, esse é o ponto que a gente precisa que ele chegue. E na hora que ele murchar e secar a água, a gente vai acrescentar 100 ml de leite com uma colherzinha de amido de milho maisena. No caso, se você não tiver o amido em casa, pode substituir por uma colher de farinha de trigo. Isso aqui é para dar uma engrossada no caldo do espinafre e deixar o nosso recheio mais cremoso. Então, nós vamos colocar essa misturinha e vamos deixar ela cozinhar. E vocês vão ver que ela vai engrossar no fundo da panela. Vá mexendo. Aí, depois de alguns segundos, ela já vai estar bem grossinha. E eu vou estar acrescentando aqui, ó, acrescentei 100 ml de água também. Que eu não quero o recheio tão seco assim. Mexa bem a água, né, para o nosso recheio ficar uniforme. E o toque final aqui do nosso recheio, pessoal, são 3 colheres de sopa de creme cheese. Esse creme cheese eu ensinei a preparar aqui no canal, mas se você não tiver creme cheese, você pode acrescentar requeijão ou catupiry no lugar. Esse é o que vai deixar o nosso recheio todo especial. Então misture bem para espalhar o nosso queijo cremoso. E aí você deixa ferver mais um pouquinho para dar uma secada no recheio, porque ele não pode ficar tão líquido também, mas pode deixar um pouquinho do caldinho. Aqui o meu já está pronto e nós vamos para a massa. Para a massa são 4 ovos inteiros. Nós vamos batendo esses ovos. Vamos colocar um pouquinho de sal e pimenta na nossa massa para temperar. O sal e pimenta é a gosto. E aí bata por 1 minutinho bem esse ovo, tá? E se quiser pode fazer no liquidificador também, só que é tão fácil que eu não fiz. Aqui são 100 ml de óleo, você usa o óleo de sua preferência. Aqui eu tenho 1 xícara de farinha de trigo, nós vamos acrescentar a farinha toda e vamos misturar. E aí, misture bem, e aí na hora que a nossa massa ficar bem uniforme, aqui
aqui, ó, você vai ver na hora que o trigo ser absorvido completamente, nós vamos estar acrescentando um pouquinho de queijo parmesão ralado. Aqui o meu eu vou ralar na hora, mas você pode usar aquele de pacotinho que não tem problema. E esse queijo vai dar um gostinho a mais na nossa massa. Vamos misturar e para finalizar nós vamos acrescentar uma xícara de leite. Essa massa ela é um pouquinho mais líquida. Então, acrescente o leite e vá misturando para estar diluindo aqui a nossa massa um pouco. Lembrando que siga essa ordem. Primeiro coloque a farinha e por último o leite para não correr o risco de empelotar a sua massa. Aqui eu já misturei completamente o leite e vou acrescentar noz moscada, que fica muito bom com esse tipo de recheio, tá? Então a noz moscada é a gosto e se não quiser não precisa colocar. Aqui misture mais um pouquinho, né? Já coloquei a noz moscada e nós vamos precisar de uma forma untada e enfarinhada. Então aqui eu peguei uma forma retangular, eu vou deixar a medida na descrição. E aí unte com óleo ou com margarina e polvilhe farinha de trigo. E aí nós vamos montar a nossa torta, vamos colocar um pouquinho mais da metade da nossa massa. Pode ver que a massa ela é bem líquida mesmo, porque assim a torta vai ficar bem molinha e cremosa. Colocou a massa, nós vamos distribuir bem o nosso recheio. Então vai espalhando para que o recheio fique uniforme por toda a massa e não fique nenhuma parte sem recheio. Aqui espalhe todo o espinafre na massa. E aí nós vamos acrescentar 150 gramas de queijo. Aqui eu estou usando o queijo Gouda. Mas você pode usar também o mussarela, o emmental, usa o que você tiver disponível, que seja aquele queijo que derrete. Aqui tem aproximadamente 150 gramas e eu cortei em cubinhos que fica melhor. E aí nós vamos finalizar com o restante da massa. Aqui já está pronta, nós vamos levar para assar em forno aquecido a 200 graus. De 30 a 40 minutinhos, tá? Na hora que vocês verem que ela ficou douradinha por cima, está pronta. E aqui, pessoal, ela cresce, como vocês podem ver, e depois ela dá uma baixada, tá? E aqui a nossa torta pronta, que eu já cortei um pedaço, e olha que linda e cremosa que ela fica. É uma torta super molhadinha e deliciosa, garanto que todo mundo vai amar. Então espero que vocês deixem um joinha para mim, não deixe de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito e nos vemos em uma outra receitinha. Tchau!